Tudo bem com você? Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, não importa a faixa do dia em que você esteja acompanhando mais este vídeo do canal do Observatório da TV no YouTube. Eu sou o Fábio Costa. Se essa é a sua primeira vez assistindo aqui a um vídeo nosso, seja bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal para ser notificado de todos os conteúdos que a gente traz aqui para você. Se você já conhece o canal e nessa semana está acompanhando a nossa retomada, seja bem-vindo de volta. Estamos aqui todos mais uma vez trazendo o melhor, mais dedicado trabalho para vocês que nos acompanham por escrito no observatório da TV.uol.com.br e aqui no YouTube, né? E digo também a você que nunca é demais, né? Apesar de nós há tantas semanas, já meses, ouvirmos falar nisso todo dia, eu estou aqui nesse momento sem máscara porque a nossa gravação, estamos aqui com o distanciamento social, tomando todos os cuidados, etc. E para falar melhor com você que está acompanhando o vídeo, eu gravo sem a máscara. Mas em outros momentos, coloco-a, assim como em todo momento que você não esteja dentro de casa. E só saia de dentro de casa usando a máscara se você precisar. Senão, não. Tá certo? Coronavírus não é uma invenção, não é uma gripezinha. Dê valor, certo? E não despreze as recomendações médicas. Nesta semana, estamos retomando, como eu disse, os vídeos do canal do Observatório da TV. Quem já acompanhava sabe que nós tínhamos 4 vídeos semanais, por onde anda na terça-feira, curiosidades da TV às quartas-feiras, TBT da TV na quinta e Vale a Pena na sexta. Temos os 4 de volta e um novo das segundas-feiras, que é o In Memoriam, que fala somente daqueles que já nos deixaram, atores, diretores, autores, enfim. Como eu disse, sejam todos muito bem-vindos, pela primeira vez ou de volta. Nosso tema nas curiosidades da TV desta semana foi nos sugerido justamente por este momento de pandemia, porque, como todos sabem, as novelas que estavam no ar no começo do ano, quase todas tiveram sua produção suspensa. Tenham elas efetivamente estreado ou não, né? Por conta da aglomeração que a produção de uma novela ocasiona. Então, Amor de Mãe saiu do ar com 102 capítulos exibidos, a previsão era de mais uns 50, 60. Ao que consta, hoje, no dia da nossa gravação, terá só mais 23. E somente em 2021, né, para o horário no lugar de Fina Estampa, que foi o que entrou no lugar de Amor de Mãe, a TV Globo deve exibir A Força do Querer. A novela das 6, que era Éramos 6, pôde ser concluída, né, em março, no dia 27 de março, foi o seu último capítulo, mas no dia 30 não estreou Nos Tempos do Imperador, que seria a sua sucessora e já estava sendo gravada, claro, né? Novo Mundo está no ar desde então e será substituída por mais uma reprise, Flor do Caribe. Nos Tempos do Imperador só deve entrar no ar, sim, em março, porém de 2021. Né? E no horário das 7, outra novela que estava no ar e foi retirada após cerca de 50 capítulos, Salve-se Quem Puder. Né? Amor de Mãe, da Manuela Dias, Salve-se Quem Puder, do Daniel Ortiz. Foi interrompida, vai voltar também somente em 2021, com metade dos capítulos previstos para continuar. Ela vai ter cerca de outros 50 e não mais 100, como se previa. Né? E quando terminar a novela que está cobrindo essa lacuna, totalmente demais, a TV Globo deve exibir uma outra reprise que até o momento definiu-se como Haja Coração, do mesmo Daniel Ortiz, e que também substituiu Totalmente Demais, da Rosana Svartman e do Paulo Halm, na primeira exibição das duas novelas, em 2016. Né? Essas novelas foram interrompidas por conta da pandemia, né? Também a novela da Record TV, que estava no ar, inédita, Amor Sem Igual, de Cristiane Friedman, e a que estava sendo gravada, né? Já havia começado a gravar essa novela, Gênesis, com vários autores, né? Camilo Pellegrini, Emílio Boechat, enfim. Essa novela está paralisada no momento, não há previsão para que ela retorne os seus trabalhos. Amor Sem Igual já há, né? E deve voltar assim que for possível, em segurança para todos os seus envolvidos, aí protagonizada pela Day Mesquita e o Rafael Sardão. Mas em outros casos, motivados não por pandemias, mas por motivos diferenciados, né? Outras novelas tiveram a sua trajetória interrompida.
Algumas foram retomadas, né? Pelo menos uma delas foi retomada, e outras, a grande maioria, não, né? Temos os casos de novelas que tinham pausas regulares entre temporadas, né? Como é o caso de, por exemplo, Chiquititas, no SBT, nos anos 90 para começo dos anos 2000, né? Entre 97 e 2001, se eu não me engano. Foram várias temporadas e essas temporadas tinham pausas, até para que o elenco tivesse férias e, como a novela era gravada na Argentina, para que eles viessem aqui para o Brasil, ver os parentes, descansar um pouco e tudo mais. E durante essas pausas entre uma temporada e outra, o horário da novela era preenchido pelo SBT com novelas também infantis, porém mexicanas, né? São dessa época dois clássicos, por assim dizer, que até hoje nunca mais foram exibidos pela emissora. Luz Clarita e O Diário de Daniela, as duas protagonizadas pela Daniela Luján. E também há o caso de Floribela, entre 2005 e 2006, que teve 2 temporadas, pelo menos a primeira deve ser reprisada em breve pela Band, né? E entre uma temporada e outra houve uma rememoração da primeira temporada, uma reprise dos melhores momentos e tudo, houve uma interrupção, né? Essa segunda temporada não estreou logo em seguida a primeira, imediatamente, né? Como é o caso, por exemplo, da trilogia dos Mutantes, de Thiago Santiago, na Record TV, que tem 3 temporadas, mas exibidas e produzidas em sequência, sem pausas, né? A história não foi interrompida. Casos de interrupção, nós temos alguns, né? As novelas, infelizmente, até ficaram sem final. O mais antigo deles, nós podemos aí considerar que foi uma novela da TV Cultura chamada Sangue Rebelde, de Leonor Pacheco, ou Leonor Lambertini, como queira, em 1966. Essa novela ela foi interrompida porque a TV Cultura, na ocasião, sofreu um incêndio que impossibilitou que os trabalhos continuassem, né? Infelizmente, o projeto foi suspenso por causa disso. Essa TV Cultura a qual eu me refiro não é a TV Cultura dirigida pela Fundação Padre Anchieta. Essa está no ar desde 1969, aqui em São Paulo. A TV Cultura que produziu Sangue Rebelde, O Tirano, O Moço Loiro, Amor de Perdição, né? Algumas novelas nesse princípio da teledramaturgia aqui no Brasil, ela pertencia aos Diários Associados. Era uma emissora que se pretendia também como cultural, né? Com perdão da redundância, mas era uma TV comercial, ao contrário da TV Cultura da Fundação Padre Anchieta, né? E tem um elo com o Estado e iniciativas de difusão cultural e pedagógica efetivas desde a sua criação. Nos anos 70, houve um caso marcante de novela interrompida, que foi o de Como Salvar Meu Casamento, já em 1980, inclusive, né? Não é nem dos anos 70. No começo daquele ano, em fevereiro, depois de exibir essa novela por 6, quase 7 meses, né? Aliás, por 7 meses já, a TV Tupi demitiu todos os profissionais envolvidos, não só em Como Salvar Meu Casamento, mas em todas as novelas da emissora naquela ocasião. O departamento de teledramaturgia foi demitido e estava ali deflagrada a última grande crise da TV Tupi, que inclusive culminou no seu fechamento e na cassação da concessão da emissora. Recentemente, em julho, isso completou 40 anos, né? Em 1980, dia 18 de julho, foi o último dia de operações da TV Tupi. Como Salvar Meu Casamento era uma novela de Edi Lima, Ney Marcondes e Carlos Lombardi. E deixou de ser produzida quando faltavam 20 capítulos para o último, resolvendo ali a história, e com um saldo interessante de audiência, né? Ela era exibida no horário de 8 da noite, competindo com a principal novela da TV Globo, né? Pegou o final de Pai Herói, um grande sucesso de Jeanette Claire, e depois competiu com Os Gigantes, de Lauro César Muniz, que é uma novela um pouco problemática na sua execução, mas que, de qualquer maneira, garantia a liderança de audiência para a TV Globo. No entanto, atraiu um público interessado na história da crise do casamento do Pedro e da Dorinha, interpretados pelo Adriano Reis e Anissete Bruno, que depois de 23 anos de casados, tem essa união desfeita porque o Pedro resolve se envolver com uma colega de trabalho muito jovem, muito bonita, a Branca, vivida pela Elaine Cristina,
e larga a mulher, larga a casa, vai viver essa aventura, né? E a Dorinha, então, era quem se perguntava o título da novela. Como salvar meu casamento? Né? Essa novela, infelizmente, saiu do ar sem mostrar o seu final. Durante esses 40 anos já, ventilou-se que o autor Carlos Lombardi, um deles, né, gostaria de reaproveitar essa história, concluí-la, refazê-la, recontá-la, enfim, mas isso nunca aconteceu até agora. Né? Um pouco depois, em 1982, a Rede Bandeirantes, a nossa Band, né, também tirou uma novela do ar com poucos capítulos exibidos e sem retomá-la nunca mais e sem mostrar o final. Essa novela foi Renúncia, escrita por Geraldo Vietri, baseada no livro de mesmo nome do espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Né? É uma história de época que era protagonizada por Berta Zemmel, Fulvio Stefanini, Jorge Gomide, Carlos Capelletti, também tinha no seu elenco Elias Gleiser, Laura Cardoso, Yara Lins, Zé Carlos de Andrade, enfim, e foi tirada do ar depois de poucas semanas de exibição, só 12 capítulos, 2 semanas. A desculpa naquela ocasião foi a entrada no ar do horário eleitoral, que prejudicaria a faixa de exibição da novela, e quando a propaganda eleitoral daquele ano, 82, saísse do ar, Renúncia, então, retomaria a sua exibição. A imprensa chegou a divulgar que Marcos Caruso passaria a ser o autor da novela, inclusive depois da retomada, e não mais Geraldo Vietri. Mas isso não aconteceu. Renúncia saiu do ar e não foi mais retomada, nem pela emissora, nem por outra. E por que eu digo nem pela emissora e nem por outra? Porque há um caso de uma novela suspensa em um canal que voltou ao ar em outro. Pois é, Drácula. Em 1980, essa mesma crise da TV Tupi, que demitiu todo o elenco, todos os técnicos, enfim, tirou do ar uma novela com apenas 3 capítulos no ar. Ela estreou na segunda e no final da mesma semana já estava reprisando os mesmos capítulos porque não tinha mais o que colocar no ar. Drácula, de Rubens Evald Filho. Né? Ela foi sugerida à emissora por Walter Avancini, que ocupou por alguns meses o cargo de supervisão geral artística, enfim, né? E começou a ser produzida para estrear às 7 da noite. Estreou na virada de janeiro para fevereiro de 1980, mas não conseguiu se sustentar no ar por conta do momento que a estação vivia. Curiosamente, na mesma época em que essa TV Tupi, depois de sofrer seus últimos meses de problemática no ar, deixou de operar, ela voltou desde o princípio a ser produzida com o mesmo elenco, poucas alterações, na Rede Bandeirantes, com outro título, Um Homem Muito Especial, dirigida por Antônio Abujanra e Attila Ricó, com supervisão do mesmo Walter Avancini e com os mesmos protagonistas, Bruno Lombardi, Carlos Alberto Richelli, Cleide Ácones e no papel de Drácula, Rubens de Falco. Esse é um caso muito curioso, porque a novela não só foi retomada, mas desde o princípio, até porque haviam sido exibidos poucos capítulos da primeira vez, né? E ganhou um horário melhor, a faixa de 8 da noite, ao invés de 7 horas, né? Também há um caso de novela interrompida pela morte do protagonista, embora nem sempre isso aconteça, né? Ao mesmo tempo que a TV Globo não interrompeu, não tirou do ar Sol de Verão, em 1983, com a morte de Jardel Filho, e nem O Primeiro Amor, em 72, quando morreu Sérgio Cardoso, a TV Tupi tirou do ar O Conde Zebra, no final de 1973, com a morte do seu protagonista Otelo Zeloni. E por essa razão, né, não se quis substituí-lo, nem levar a história sem aquele personagem, que era o papel título, tudo girava em torno dele, né? E a novela foi suspensa. Era escrita por Sérgio Jocman e protagonizada por Zeloni no papel de um feirante, o Vitório, que ganha na loteria esportiva, acerta lá os 13 pontos, fica milionário, bilionário, e passa a lidar com todos os problemas que essa nova realidade de gente rica, rodeada de interesseiros, oferece a ele, né? Que pode inclusive afastá-lo da sua namorada, por quem ele era muito apaixonado, a Sincerina, personagem da Rutineia de Moraes. Né? Esses são alguns casos de novelas interrompidas, retomadas ou não, muito marcantes. Mas a gente não pode deixar de falar, por exemplo, de Brida. Né? Brida é uma novela marcada por quem acompanhou também o fim da TV Manchete, em 1998, e era escrita por Jaime Camargo, que também escreveu outras novelas, como Campeão, na Band, e O Direito de Nascer,
a versão que foi produzida pelo SBT, né? Brida era baseada num livro de Paulo Coelho, que também se chama Brida, e que é o nome da protagonista da história, Brida, uma bruxa, né? É uma moça que tem uma história que é secular, de uma relação com feiticeiros e rivais nesse mundo de magia, ocultismo e espiritualidade. E tem um grande inimigo na novela também secular de outras vidas, que é o Vargas, vivido por Rubens de Falco. E o diretor dessa novela, quem era? Walter Avancini. Pois é, né? Vamos ligar os pontos. É incrível como certas figuras estão presentes em mais de um momento parecido na história, não só da teledramaturgia, como da televisão brasileira, né? Brida fazia par com Leonardo Vieira no papel de Lawrence, e ela era interpretada por Carolina Casting. Pois bem, essa novela permaneceu só 2 meses no ar e saiu do ar abruptamente. Os funcionários da TV Manchete resolveram entrar em greve por falta de pagamento dos seus salários. E a emissora, que já havia passado por várias crises semelhantes ao longo da década de 90, se viu ali na maior de todas, que levou-a ao seu fim, né? Então, já havia chamadas na época de Pantanal, uma novela do Benedito Rui Barbosa, de 1990, histórica na trajetória da Rede Manchete, que voltaria, mas não se dizia quando nem a que horas. Pois Pantanal substituiu Brida, embora isso não estivesse planejado, né? Foi a solução, mas Pantanal entrou no lugar de Brida na faixa nobre, que era um pouco antes das 10 da noite, na TV Manchete, né? Esperava-se a novela da TV Globo acabar ou estar mais próxima do fim dos seus capítulos, para colocar a novela da Manchete, que nessa faixa conseguiu uma audiência considerável nos seus últimos anos, com novelas como Mandacaru e Chica da Silva, né? Chica da Silva, principalmente, que chegava aos 2 dígitos com facilidade. Brida teve um final narrado pelo locutor oficial da TV Manchete, o Eloy de Carlo, e esse final foi resolvido também de uma hora para outra, ali, diante da impossibilidade de se tocar a novela para frente, com cenas de arquivo, né? As últimas cenas gravadas, mescladas a algumas cenas de arquivo, para tentar dar um fim àquela história que no começo da semana ninguém imaginaria que no fim da semana teria que ser tirada do ar. Está demorando um pouco, né? Mas a pandemia vai passar. Acredite, tenha fé, né? Se a gente seguir as recomendações das autoridades de saúde e tudo mais, e não ficar dando ouvidos a negacionismo, vai passar mais rápido ainda. Inclusive, já estaria muito melhor a situação se as pessoas deixassem de querer contradizer quem entende do riscado, né? Então, fique em casa se você puder. Quando você sair, caso precise sair mesmo, use máscara, tá bom? E como a pandemia vai passar, as suas novelas inéditas, elas vão voltar. Não vai mais ser esse ano. Talvez na Record TV, se houver condições, né? Ainda não há previsão, mas quem sabe voltem esse ano ainda, pelo menos O Amor Sem Igual. Mas na TV Globo já se diz que tanto a nova temporada de Malhação, que já estaria no ar, né? Não vai ser mais esse ano, Amor de Mãe também só em 2021, Nos Tempos do Imperador também, Salve-se Quem Puder também, né? Então, não que muita gente esteja sentindo muita falta, porque as reprises têm feito, se não um grande sucesso todas elas, uma audiência considerável, respeitável, etc. Então, tudo isso vai passar, as novelas interrompidas serão, entre aspas, desinterrompidas, e teremos, né, como já temos agora, mais esse capítulo para contar na história da nossa televisão, infelizmente motivado por uma razão aí muito desagradável. Mas vai passar. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana.